na segunda carta de Paulo a Timóteo, fazer uma reflexão dentro dessa palavra, nesta manhã, capítulo 3. No final eu quero falar com os irmãos que vão, as irmãs que vão descer as águas do batismo, não vão embora, precisamos falar um pouquinho. Temos batismo sábado que vem, dia 31, tá bem? E também vamos receber nesta manhã também o casal, nosso irmão Marcos e a Joana, vamos recebê-los no final da palavra. 2 Timóteo 3, vamos ler o verso de número 17. 3:17. Quem achou, pode ficar de pé para a gente fazer a leitura do texto. 2 Timóteo 3:17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Vamos refletir sobre o tema, o caminho da maturidade. O caminho da maturidade. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, seu filho na fé. E nessas 2 cartas, Paulo tem a intenção de instruir Timóteo ao ministério pastoral, para continuar a obra que ele haveria de deixar. Timóteo conhece Paulo quando Paulo estava em Listra. Paulo ali foi apedrejado, quase levado à morte, e Timóteo vai encontrar-se com Paulo nessa ocasião, e por perceber a perseverança, o impacto que o ministério de Paulo trouxe a ele, ele vai agregar-se como seu discípulo. E Paulo tinha um amor especial por Timóteo. Na sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo 2, ele vai chamar Timóteo de meu verdadeiro filho. Na carta aos Romanos 16, verso 21, Paulo chama Timóteo de meu cooperador. E na segunda carta 1:2 ele chama de meu amado filho. De maneira que Timóteo caminha por cerca de 15 anos com Paulo. Quando Timóteo conhece Paulo, ele tinha cerca de 19 anos de idade. E quando Paulo é morto, Timóteo conta com 34 anos. Então por 15 anos ele caminha com Paulo, sendo discipulado e preparado para o caminho do ministério. E nas suas 2 cartas, Paulo tem intenção de instruir-lhe acerca de vários aspectos da caminhada de um líder, acerca do lidar com o rebanho, de preparação de outros líderes. São diversos conselhos que Paulo vai dar a Timóteo nessas 2 epístolas pastorais. Vale ressaltar que Timóteo, além de novo, além de jovem, para ocupar a função que lhe estava destinada, dentro da cultura judaica, para Timóteo tornar-se o líder de uma congregação, como haviam os líderes de sinagogas, Timóteo deveria ter pelo menos 50 a 55 anos de idade. Por isso Paulo, quando lhe escreve a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, antes seja um padrão dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, na doutrina. Então Paulo vai lembrar Timóteo que a pouca idade para assumir a função que ele iria assumir, não seria impedimento, não seria empecilho, porque Deus usa tanto velhos quanto novos. Deus não tem
problema em usar pessoas, independente da sua idade. Mas além de jovem, Timóteo, ele era de uma saúde frágil. Quando Paulo escreve a sua primeira carta 5:23, ele vai dizer: não bebas somente vinho ou água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Então Timóteo, ele era jovem, tinha uma saúde frágil, e também Timóteo tinha um espírito ou um temperamento introvertido, fechado. Paulo vai dizer que Deus não lhe havia dado o espírito de temor, ou de covardia, ou de timidez, mas de ousadia no espírito. Então Timóteo tinha vários aspectos inerentes à condição humana que nós também temos. Entretanto, Paulo o prepara de forma poderosa para assumir o ministério, como de fato Timóteo veio a assumi-lo. Quando Paulo está preso, próximo à sua decapitação, ele vai ainda, no capítulo de número 4, ele vai incentivar Timóteo acerca da busca pela maturidade cristã. Quando o texto que nós lemos, ele vai dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Alguém poderia perguntar: mas é possível alguém ser perfeito na obra de Deus, ou perfeito para o que Deus tem para nós? A palavra perfeito aqui vem da expressão grega teleios, que não quer dizer alguém isento de falhas, isento de debilidades, mas teleios traz a ideia de maturidade, alguém que alcançou o nível de estar pronto para assumir o que Deus havia lhe chamado para fazer, porque ninguém é perfeito, isento de falhas. Todos nós falhamos, todos nós cometemos erros, mas Paulo não chama Timóteo à perfeição da integralidade humana, mas apenas para que ele se prontifique em maturidade para fazer a obra de Deus. Eu queria, de forma breve, porque o tempo já está avançado, falar sobre o caminho da maturidade dentro da proposta de Paulo para Timóteo, mas Paulo como exemplo da mesma maturidade alcançada para transferir para Timóteo, entendendo que nós também precisamos alcançar essa maturidade na vida com Deus, na vida cristã, na vida familiar, na vida profissional, para que possamos ter êxito, ter sucesso em tudo aquilo que nós empreendamos a fazer. Primeiro ponto, vou ser bem prático, bem pragmático. Primeiro ponto que vai conduzir Timóteo à maturidade e que também conduziu Paulo à mesma maturidade. Eu vou ler o verso 10 do capítulo 3. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Olha a expressão de Paulo: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha instrução, a minha doutrina que é passada para você. Uma das questões que nos fazem crescer em maturidade cristã, em estarmos prontos para o que Deus nos chama a fazer, é seguir de perto o ensino que nos é dado por aqueles que Deus coloca a nos ensinar. Aqui Paulo, ele é o mentor, ele é aquele que instrui Timóteo, é aquele que ensina ao jovem discípulo. Ele segue de perto. Por 15 anos Timóteo caminha com Paulo. Você vai perceber que caminhar de perto com o líder é um projeto antigo de Deus. Começa ali de forma mais plausível com Josué, que caminha de perto com Moisés. Josué vai aprender com Moisés a lidar com o ministério. Ele vai testemunhar como Moisés aconselhava as pessoas, como julgava as questões da nação, do povo, da congregação, como Moisés lidava com desafios da comunidade. Então ele vai andar de perto com Moisés para aprender com seu líder o ministério. Quando Deus tira Moisés, ele chama Josué e diz: meu servo Moisés é morto, quanto a ti, levanta-te e faze este povo herdar a terra que por juramento prometi dar aos seus pais. Ele vai dizer a Josué ainda que ele deveria fazer
tudo conforme na lei do Senhor estava escrito, que o mesmo Moisés lhe havia ensinado. Então, caminhar com o líder é fundamental para aprender o ensinamento que Deus traz através desse líder. Quando Deus chama Eliseu para substituir a Elias no ministério profético, pelo menos 12 anos, Eliseu caminhou com Elias, deitando água na bacia para Elias lavar as suas mãos, mas não somente servindo ao profeta, mas sendo instruído por ele. O ministério profético de Elias é transmitido a Eliseu por instrução, por testemunho, por prática e por ensinamentos acerca da vida profética. De maneira que o próprio Eliseu vai estabelecer uma escola de profetas para preparar os profetas ao ministério que Deus os havia chamado para desenvolver. Então, Paulo diz: você tem seguido de perto o meu ensino. Seguir de perto o ensino vai nos levar ao caminho da maturação, da maturidade, para que nós possamos cumprir com êxito aquilo que Deus nos chamou para fazer em seu reino, em sua obra e também em nossa vida pessoal, familiar, profissional, em todas as áreas. Observe que Jesus, ele vai formar um corpo discipular. Caminha com eles por 3 a 3 anos e meio. Discípulos que vão caminhar com Cristo, que vão acompanhá-lo nas suas empreitadas às aldeias, que vão vê-lo falar com fariseus, que vão vê-lo instruir pessoas, que vão vê-lo fazer milagres, que vão testemunhar como ele agia. Então eles seguem a Cristo de perto, e seguir de perto o líder vai fazer com que o seu ensino seja potencializado para que ele possa absorver a essência da mensagem que o seu líder está passando e possa reproduzir aquilo que Deus lhe deu por herança ministerial através do líder que o estabelece. Então Paulo diz: você tem seguido de perto. Então, se você quer crescer, você quer amadurecer na vida com Deus, então siga de perto o ensino que os seus líderes lhe passam. Se você quer crescer no trabalho profissional e quer aprender uma profissão, uma arte, você deve seguir de perto o ensino daquele que lhe ensina, que lhe instrui, para que você seja bem sucedido e reproduza de forma cabal, plena ou até melhor daquilo que lhe foi ensinado. O próprio Cristo vai dizer que o discípulo bem preparado, bem ensinado, se tornará igual ao seu mestre. Então Timóteo, ele vai alcançar esse nível de maturidade, esse nível de preparação espiritual, moral e emocional, porque ele seguiu de perto o ensino de Paulo. Então esse é um princípio que nos conduz ao caminho da maturidade. Siga de perto, não perca ensinamentos, não perca instruções. Quando seus líderes visitam você em sua casa, não perca a oportunidade de absorver ensinamentos, posturas, comportamentos, para que você possa crescer e amadurecer para o que Deus chamou-lhe a fazer. Diga amém se você entende isto. O caminho da maturidade nos conduz a seguir de perto, não em distância, não de forma distante, aleatória, mas de forma pragmática e de forma concisa. Você sente-se ao lado, absorve o ensinamento, observe como ele se porta, como ele fala, como ele se conduz, não para imitá-lo, porque Deus não é Deus de imitações, Ele é o Deus de originalidade, mas apenas para a reprodução de princípios que Deus coloca em seus líderes. Diga amém se você entende isto. Fala para o teu irmão: siga de perto. Fala para o seu irmão: siga de perto o ensino dos seus líderes. E Paulo diz: não só ensino, mas procedimento. Olha o que ele diz aqui no verso: tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. Não só seguir de perto o que ensina, mas observa como procede, como se comporta. O mesmo Paulo vai dizer: aquilo que vedes em mim imitai, sede pois meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
Então, uma das formas de nós alcançarmos a maturidade é imitar aqueles que Deus põe sobre nós como exemplo. O autor aos Hebreus, capítulo 13, ele vai chamar a atenção dos seus leitores acerca não somente de obedecer aos líderes, mas imitar-lhes a fé. Ele diz: imitai a fé dos vossos guias. Então, fé fala de proceder, de agir conforme o que se crer. Então Paulo diz a Timóteo: você segue de perto não só o meu ensino, mas o meu procedimento, como eu reajo em meio às prisões, você aprendeu. Como eu reajo em meio às afrontas dos ímpios, você aprendeu. Como eu me comporto na casa daqueles que negam a fé, você aprendeu. Como eu me relaciono com aqueles que traem, você aprendeu. Quando eu me relaciono com os anciãos da igreja, você aprendeu. Quando eu me relaciono com as jovens solteiras da igreja, você aprendeu. Então a maturidade passa pelo processo da observação daquilo que se faz. Então não somente o que se ouve, mas como se porta. E Paulo, ele é pragmático em aplicar a sua conduta àquilo que ele crê. Paulo não tem uma vida dupla. Paulo não crê uma coisa, prega uma coisa e vive outra. Paulo, ele prega exatamente aquilo que ele crê, porque a sua vida é transparente no Senhor. Então ele chama Timóteo a aperfeiçoar a sua maturidade, não somente pelo que se ouve, mas pelo seu exemplo de conduta, de postura, de procedimento. O homem é um ser social, e já diziam os antigos que o homem é produto do meio. Eles diziam que você coloca uma pessoa em um lugar violento, a tendência é que essa pessoa reproduza a violência do ambiente que ela está vivendo. Você põe uma pessoa no lugar em muito consumo de drogas, a tendência é que essa pessoa possa também usar drogas, porque o meio que ela convive vai contaminá-la. O ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele muda a sua conduta de acordo com a sua necessidade ou com a sua conveniência. Então Paulo vai usar esse princípio, essa verdade, para dizer: já que você, Timóteo, aprende pelo que ouve e pelo que vê, então eu vou me comportar contigo para que você aprenda a forma correta de viver no Evangelho, de viver na fé. Então, a forma de ouvir e também de proceder. Mas Paulo não para por aí. Paulo vai falar de intenção. Ele diz: Timóteo, você tem seguido de perto não somente o que eu falo, não somente como eu ajo, mas também como eu penso, como eu sinto. Você testemunha a minha caminhada de que a minha intenção no Evangelho não é dúbia. A minha intenção no Evangelho, ela não é corruptível, não é interesseira. Eu não prego por barganha, não faço a obra por interesse. Pelo contrário, eu me despido de bens, de herança, para alcançar algo maior, que é o reino de Deus. Eu abri mão de uma postura em um sinédrio, de um cargo até mesmo de alta patente, para poder rebaixar-me apenas um discípulo de Cristo e alcançar nações para o Senhor. Então a minha intenção, você conhece, é que o hebreu chama de kavaná, intenção do coração. Então Paulo, ele vai dar a Timóteo não só a fala, não só a conduta, mas a intenção do coração. Quando você assemelha-se, reproduz, copia as coisas boas de alguém, você amadurece em Deus. Quando você reproduz não somente a fala, o ensino, mas também a conduta e também a intenção do coração, é sinal que a maturidade está alcançando o seu coração. E Paulo diz que a maturidade, ela é necessária para a boa obra ser realizada. É claro que os imaturos também fazem a obra, mas a obra feita com imaturidade muitas vezes traz mais prejuízo do que benefício. E Deus quer nos amadurecer na sua presença, para que nós possamos desfrutar da fé de forma mais plena, mais cabal. Todos nós que estamos aqui, temos aqui adolescentes, temos jovens, homens, mulheres, temos anciãos e anciãs, e todos sabemos que quando nós somos jovens e temos filhos jovens, a tendência é que nós cometamos falhas na educação dos nossos filhos, que só na fase mais madura que vamos perceber.
Os antigos diziam que os filhos amansam e os netos montam em cima. Diziam os antigos assim. A ideia é que nós, quando estamos mais maduros pela idade, a idade também nos ajuda a amadurecer, ela nos leva a ver a vida de outra ótica, a ver outros valores, outros princípios e outras prioridades que a fase jovem não nos mostra. Então, a obra de Deus tem a mesma perspectiva. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, mas com imaturidade traz mais prejuízo do que benefício. E Deus quer nos amadurecer. Por quê? Porque a obra deve ser feita como uma boa obra. E Paulo diz a Timóteo, para que o homem de Deus seja preparado e aperfeiçoado para toda boa a obra. Aleluia! E Deus tem maturidade para você nesta manhã. Fala para teu vizinho, diga: Deus tem maturidade para nós nesta manhã. Deus quer nos conduzir ao caminho da maturidade em sua presença. Aleluia! Ensino, procedimento, intenção, fé. Paulo disse: Timóteo, você tem acompanhado de perto a minha fé. E a minha fé não se resume ao ganhar no Evangelho. Na verdade, Timóteo, se você observar bem, a minha fé só me fez perder. Perdi posição social. Perdi respeito pelos meus patrícios, em sua maioria. Perdi a função honrosa no Sinédrio. Perdi a estabilidade financeira. Tive que fazer tendas com as mãos para sobreviver muitas vezes. Dependi de ofertas de igrejas. Então a minha fé levou-me mais a perder do que a ganhar. Mas a fé que só leva alguém a ganhar, Timóteo, não produz maturidade. A maturidade vem com as perdas. As perdas nos fazem reavaliar valores. As perdas nos fazem reavaliar condutas. Então, Timóteo, você observou de perto a minha fé. E na minha fé você viu que preso eu cantei, orei e adorei. Você viu que perseguido levantei-me listra, após apedrejado ser, e voltei para a cidade para pregar de novo, porque isso é fé. A fé, Timóteo, leva você a arriscar sua vida, mas agrada a Deus. A fé leva você, Timóteo, a arriscar-se até mesmo na subsistência humana, mas Deus suprirá você. Lembre, Timóteo, a minha fé me ensinou a estar contente em toda e qualquer situação. Pela fé eu sei ser honrado, pela fé eu sei estar humilhado, pela fé eu sei ter abastança, pela mesma fé eu sei passar necessidade, porque a minha fé me levou a amadurecer em Deus e entender que o Evangelho não é um mar de rosas e que tudo dá certo na hora que eu quero. O Evangelho vai reservar perseguições, lutas, embates, humilhações, mas em todas estas coisas, Timóteo, quem tem fé e amadurece em Deus é mais do que vencedor em todas essas coisas. Aleluia! Quando eu entendo a fé, eu amadureço. Quando eu absorvo o princípio da fé, a maturidade vem. Porque quando nós nos convertemos do primeiro amor, achamos que tudo é muito lindo, tudo é muito romântico. Olhamos a igreja de fora e pensamos: que igreja legal, que povo bom, que povo abençoado. Quando fazemos parte da membresia, sofremos retaliações, às vezes abandonos, e mudamos a perspectiva. Se nós não tivermos fé, andamos de igreja em igreja pensando: nenhuma igreja presta, porque toda tem defeito. Mas pela fé, em maturidade, eu entendo que igreja não é lugar de perfeição, é de aperfeiçoamento. E até os dias que ele voltar para levar a igreja, ela está sendo aperfeiçoada, trabalhada. Porque o mesmo Paulo em Filipenses 1,6, ele vai dizer: eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo. Aleluia! Quem entende a fé amadurece. Quem entende a fé cresce. E ele diz isso a Timóteo, mas ele vai mais além.
longanimidade, perseverança, amor. Mas deixa eu seguir mais um pouco, senão eu vou deter muito tempo em cada ponto e não vou chegar onde eu quero. Segundo princípio que conduz ao caminho da maturidade, verso número 11: perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Para alcançarmos a maturidade, temos que aprender a lidar com as perseguições, com as aflições, com as perdas, com os sofrimentos. E Paulo aprende com elas. A lista é grande: perseguições, naufrágios, açoites, apedrejamentos, e melhor ou pior, porque ele apenas apregoava o evangelho. Esse cara aqui que escreve essa carta não é um ladrão, não é um corrupto, não é um violador, não é um blasfemo. Esse homem que escreve essa carta é um homem de fé, é um homem íntegro, é um homem que se dedica ao evangelho de forma poderosa. Esse homem que está aqui é um homem que tornou-se longânimo, paciente. É um homem que antes da sua conversão era rude, era frio. Ele tem a capacidade de segurar em suas mãos as vestes de Estevão, apedrejado em sua frente, porque ele consentiu no apedrejamento, porque o seu voto no sinédrio era de peso, e ele consente na morte de Estevão. Esse homem que está aqui passa por um processo de transformação tremenda. Mas ele entende que as perseguições que sofrera não era agora porque ele era mau, porque quando mal era, ele era louvado pelos homens. Mas agora ele é longânimo, é paciente. Ele prega que não se pode devolver o mal com o mal, devolva com o bem. Ele prega que agora você deve amar independente de quem te ama ou não te ama. Então Paulo entende que a perseguição, que as aflições, que as perdas conduzem ao processo da maturidade. Por quê? Porque se nós perdemos ou sofremos, somos burilados, trabalhados por Deus em áreas que nós não percebemos quando tudo vai bem. Já dizia o pensador que a alegria ela é necessária, ela é boa, mas é a pior professora que o ser humano tem. A tristeza, ela inflige sofrimento e dores, ninguém quer passar por elas, mas é a melhor didática para o ser humano. Alguém disse uma vez: andei com alegria por dias, e com ela nada aprendi. Andei com a tristeza por alguns minutos, e com ela aprendi muitas coisas. Então Paulo vai perceber e vai instruir Timóteo acerca do sofrimento. As perseguições são ruins, mas produzem maturidade. São ruins, mas aperfeiçoam o poder de Deus em nós. São ruins, mas através delas você cresce, você aperfeiçoa seu caráter. Aleluia! A maturidade passa pelas perdas, pelas dores, pelo sofrimento. Mas Paulo continua ainda, verso 12: e na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então Paulo entende, instrui Timóteo acerca disso. Então aproveite as fases da vida para amadurecer. A vida é feita por fases. No judaísmo, o homem judeu passa por 5 fases. Até os 10 anos ele é chamado de criança, porque no judaísmo não tem bebê, como tem no ocidente, não tem bebê, chama de criança. Ele é criança até os 10 anos. Dos 10 aos 12 anos é menino. Dos 13 aos 20 é rapaz. Dos 20 aos 55
é homem. Dos 55 até a terra dos pés junto, é ancião. São fases. A criança não se cobra dela a maturidade. O menino também não. É por isso que o judeu faz o bar mitzvah aos 13 anos. Porque até os 12 é menino. Oséias 11:1, Deus diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quer dizer que Israel tem 12 anos quando Deus o chama. Leva-o até a terra, em Números 13, para o seu bar mitzvah. Enviar os anciãos, os homens, para espiar a terra, para que Israel amadurecesse na espia da terra e possuísse a terra como rapaz, porque o rapaz exigia-se níveis de maturidade. É por isso que Isaac, quando vai ser morto no Moriá, Isaac não é uma criança, nem é menino, é rapaz. Porque como rapaz, ele tem maturidade para entender que ele não vai morrer no altar do Moriá, ele vai adorar a Deus com a sua vida no altar. A maturidade faz isso. Entender que as perdas, as perseguições, as lutas vão nos levar a algo maior, porque são fases da vida. Então olha para ti mesmo e perceba o quão nível de maturidade você tem alcançado até aqui. Não há tempo mais de lidarmos como crianças na fé, meninos do Evangelho, porque a vida com Deus é para quem tem coragem e maturidade. Eu sei que toda casa tem menino, mas menino cresce, não fica menino para sempre. São fases. Há pessoas que ficam meninos a vida inteira, nunca amadurecem na fé, sempre dando as mesmas cabeçadas, pisando nos mesmos erros de sempre. Não aprendem nem por ensino, nem por observação, nem por intenção, nem por doutrina. Mas Deus nos chama nesta manhã a crescer a maturidade cristã. O mesmo Paulo vai dizer aos Coríntios: quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, reagia como menino, mas depois que eu virei homem, deixei as coisas de menino. Ele cresce, ele amadurece. E Deus fala para Timóteo, através de Paulo: para a obra que você tem a fazer, você tem que ser maduro, pleno, inteiro, no que Deus tem para você fazer. Eu sei, repito o que eu falei, é feita por fases a vida. Em cada fase aproveite ela, mas entenda, a fase da maturidade é muito mais longa do que a fase da meninice. Deixa eu caminhar para encerrar. Você vai lembrar que Moisés passou por 3 fases de maturidade. Eu falei aqui nessa manhã, na escola bíblica. 40 anos ele está no Egito, se prepara para o Egito, porque Estevão, em seu apedrejamento 7:23 de Atos, vai dizer que Moisés completou 40 anos quando saiu para ver os seus irmãos. A informação é importante, porque 40 no judaísmo fala de maturidade. Moisés se sentiu pronto, se sentiu preparado para libertar o povo. Mas Moisés não estava maduro para o povo de Deus, porque a ação dele, o modus operandi de Moisés era egípcio. Ele mata um egípcio, esconde o corpo, oculta o cadáver e volta para casa com cara de paisagem, se nada tivesse acontecido. O Egito trabalha assim, Deus não. Faraó trabalha assim, Deus não. Dia seguinte ele volta, está maduro para o Egito. Aconselha 2 hebreus: não briguem entre si, se são irmãos. Um fala assim: quem te pôs como líder sobre nós? Você vai nos matar como matou aquele egípcio ontem? Por quê? Porque o modus operandi dele é egípcio. Moisés foge, vai para Midian, e lá se encontra com Tsípora, filha de Jetro.
ela é pastora de ovelhas. Ela espanta pastores maus que querem molestá-las. Elas voltam mais cedo para casa e já te pergunta: voltaram mais cedo do pastoreio? O que houve? Ela diz: porque estávamos no poço dando água de beber ao rebanho, e uns maus pastores queriam nos fazer mal, mas veio um egípcio. Não era hebreu? Era, mas a mente era de egípcio, a postura era de egípcio, a conduta era de egípcio. Engraçado, quando Joquebed manda Miriam colocar Tevá, o cesto, a arca com o menino nos juncos do Nilo, quando a filha de Faraó encontra a criança, sabe o que ela diz? É hebreu. Ela só um bebê, só pelo choro ela descobriu: é hebreu, pela fisionomia é hebreu. Mas o hebreu virou egípcio. O hebreu se forma na maturidade egípcia e Deus rejeita. Ei, Deus quer te amadurecer para a obra dele e não para a obra do mundo. Porque muitas vezes você amadurece lá fora, mas não amadurece aqui dentro. Tem caravassore bandara sé. Muitas vezes você amadurece para a sua profissão, mas é menino do reino. Se forma na sua universidade, mas é criança no reino. Se forma na profissão, é mestre, ensina, mas é criança no reino. Deus rejeita Moisés, você não está pronto. Porque Estevão diz: Moisés completou 40 anos e saiu. Mas em 7:30 de Atos, Estevão muda a história. Ele disse: quando Moisés completou 40 anos no deserto apacentando ovelhas, o texto vai dizer: completados os 40 anos. Diferença. Moisés completou, verso 23, para ele está pronto, para Deus não está. Verso 30, para Moisés ele não está pronto, mas para Deus está. Quando ele vai apacentar, a sarça queima, não se consome. Ele se achega e Deus diz: volta lá, agora você está pronto. Agora chegou o teu tempo. Agora você está maduro para libertar meu povo. Deus quer a maturidade de nós. Deus quer te amadurecer, diga glória a Deus. Aleluia! 14 encerram. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que estás convicto, sabendo de quem tens aprendido. Caminho da maturidade, permaneça na convicção da sua chamada. Quem me ouve diz amém. Permaneça na convicção do que você aprendeu. Quanto a ti, permanece naquilo em que você aprendeu e na convicção da sua vocação. Escute o que eu vou dizer para você. Eu completei esse ano, talvez, penso eu, 25 anos de ministério. Converti-me em 98 para 99. Vim para Portugal em 2002, quase novo convertido, fazer missões. Vimos pastorear ciganos numa terra estranha. Eu, uma esposa e 2 crianças. A Vera tinha 8, o Israel tinha 3. Numa terra estranha. Quando viemos para cá, minha esposa falou para mim assim: eu vou para Portugal porque eu acredito na sua chamada. Não foi, minha filha, que você falou isso? Eu sei quem me chamou. Eu sei em quem eu tenho crido. Não foram dias fáceis, foram dias difíceis, e até hoje o são. Mas escute uma coisa que eu vou lhe dizer: eu sei aonde eu estou e sei quem me colocou aqui. Eu sei. Se eu fosse depender de quem já passou por aqui, eu não estava mais nesse altar. Eu só estou aqui porque eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem me chamou. Eu sei o que está dentro de mim. Eu sei aquilo que Ele tem para mim. Não há maturidade com inconstâncias.
A inconstância não produz maturidade. O que produz é constância. Em tempos bons, estou firme. Em tempos maus, estou firme. Em tempos de bonança, estou firme. Em tempos de incerteza, estou firme. Porque eu sei que o fim da história não vai ser escrito ainda. Já está escrito. E quem escreveu não apaga aquilo que ele escreve. Ei, Aravasui Lamandere Candarabandaraçai. A constância te conduz à maturidade. Me permita citar Moisés de novo. 40 anos fazendo a mesma coisa, apacentando o rebanho que nem dele era. 40 anos, irmão. Tem gente que não suporta um ano provado no banco da igreja para poder ser um obreiro. Aqui não tem oportunidade. Vai para outro lugar. Não suporta. O cara está 40 anos fazendo a mesma coisa no deserto, até o dia que a sarça queimou. A sarça não queimou no Egito. Lá também tinha. Queimou onde Deus tinha projeto. Você não entendeu, né? Constância. Acredite no que Deus chamou você para fazer. Pastor, mas o pastor não me vê. Deus não depende de mim para fazer na sua vida o que Ele tem. Se eu impedir, Deus me arranca e bota outro. Mas vai fazer. Você não pode perder a sua convicção. Não perca a sua constância. Para de ser crente inconstante. Tem mês que você está firme, tem mês que não está. Tem dia que vem para a escola bíblica, tem dia que não vem. Dia vem para oração, dia que não vem. Constância conduz à maturidade. O caminho da maturidade, ela exige constância. Sedes, pois, firmes e constantes no Senhor, porque a vossa obra no Senhor não é em vão. Há uma recompensa. Aleluia. Fique de pé se você puder. Aleluia. Aleluia. Você conhece a história de Timóteo? Tornou-se bispo de Éfeso. Ministério profícuo, tremendo. Um exemplo na fé. Aleluia. Aleluia. Quero orar por nós. Eu quero orar por essa manhã por cura, né, meu bem? Por cura. Deus derramou sobre essa igreja, sobre a nossa vida, uma unção de cura. Eu falei, eu vou orar até esse povo tudo ser curado. E se eu orar tu não for curado, não vou deixar de orar, não. Eu vou orar no dia seguinte de novo. Em nome de Jesus, porque não é eu que faço, quem faz é o Senhor. Eu só exerço a minha fé. Aleluia. Tem alguém doente aqui nessa manhã? Alguém enfermo aqui nessa manhã? Sentindo alguma coisa que você não está sentindo bem? Alguma dor? Tem? Vem cá, pode vir cá, minha filha, aqui à frente. Tem mais alguém doente nesta manhã? Você está também, Isabela? Mais alguém doente nesta manhã? Alguma enfermidade, algo que você não está sentindo bem, ou uma dor, um desconforto, alguma coisa? Pode vir aqui à frente. Aleluia. Pode ficar aqui. Se tiver mais alguém, pode vir também. Em nome de Jesus. O obreiro Pablo vai representar a Jussara, que está com pressão baixa, é isso? Aleluia. Isso pode vir. Quem está doente nesta manhã. Aleluia. Cadê o óleo da unção? Onde está o óleo da, tá ali o óleo da unção? Enquanto vocês estão aqui na frente, eu vou orar por maturidade, tá? Irmãos, eu preciso amadurecer mais. Estou com 55. Embora pareça ter 30. Obrigado. Deus te abençoe. Seja generoso. Você só vai dar risada, né? Tá bem. Tudo bom. Eu vou orar por você. 55. Mas ainda me pego com algumas ações infantis. Está aqui minha esposa para me denunciar. Faça a lista não, tá? Faça a lista não para não passar vergonha aqui. Eu preciso amadurecer mais. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Eu estou melhorando nisso. Eu não sabia lidar com rejeições. Eu já aconteceu aqui uma vez, quando eu chamava alguém no WhatsApp que não me respondia, que veio minha mensagem e não respondia, eu ficava zangado, virado no raio. Né? Eu ficava, falta de consideração de respeito. Não é por isso, eu me sentia rejeitado. Pô, não me respondeu.
Uma celebridade como eu. Não tem noção não. Eu aprendi, hoje já não me incomoda mais tanto com isso. Amadureci. Sabe por quê? Eu entendi que eu não preciso que as pessoas me aprovem, ou que elas me dêem valor. Eu preciso que eu me valorize e que Deus me dê valor. Maturidade. Aqui todo mundo aqui tem alguma enfermidade, é isso? É? Para maturidade não precisa vir aqui à frente não. Tá bem? Primeiro eu vou orar por maturidade. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, sob a tua palavra, nos amadureça. A mesma expressão que Paulo usou a Timóteo, teleios, queremos nesta manhã. Nos aperfeiçoa pelo teu Espírito, nos ensina, Senhor. Meu Deus, nos faça amadurecer na fé. Me faça amadurecer como marido, como filho, como pai, como avô, como pastor, como irmão. Faça a tua igreja amadurecer, meu Deus. Em nome de Jesus, teu filho, nos dê maturidade, porque a maturidade traz menos dores. A maturidade, Senhor, traz menos decepções, menos frustrações. Nos amadureça, para que nós não sejamos empecilho para a obra, mas sejamos obreiros aprovados nela. Em nome de Jesus, amadurece os membros dessa igreja, amadurece os obreiros, os diáconos, as missionárias, pastores, evangelistas, presbíteros, louvor. Nos amadurece, Senhor. Amadurece teu filho para sua esposa. Amadurece essa esposa para o seu marido. Amadurece esses pais para esses filhos. Amadurece os filhos para os pais. Amadurece os irmãos para os irmãos. Amadureça a DNP para Portugal. Nos amadureça, Pai. Porque se nós não amadurecermos, faremos bobagens que as crianças fazem, e algumas delas são perdas irreparáveis. Amadurece a tua igreja. Amadurece para toda boa obra. Em nome de Jesus, teu filho. Aleluia. 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 Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que Deus cura nesta manhã? Quantos creem que Deus cura? Você crê que Deus cura? Aleluia. 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 Aleluia, Pai. Toma Jussara em tuas mãos nesta manhã. Visita ela agora, Senhor, com a tua mão. Não é a minha mão, Senhor. Não é o meu poder, é o teu poder, é a tua mão sobre a minha mão. Toca ela agora, Pai, que ela comece a sentir bem-estar. Que as tensões normalizem agora. Em nome de Jesus. Que toda a raiz das tensões baixas seja agora, Pai, sanada. Em nome de Jesus. Toma tua filha, Senhor. Cura tua serva nesta manhã. Derrama unção de cura agora, Senhor. Eu creio, Pai, na cura. Eu creio na restauração. Eu dou a ordem agora, Pai, toda doença no corpo da tua filha saia, parte retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Sai agora toda doença, todo mal-estar, em nome de Jesus. Toda enfermidade que aloja no corpo da tua filha, eu dou a ordem agora, em nome de Jesus. Sai agora, pega a tua bagagem e sai, em nome de Jesus. Traz a cura agora, Senhor, pelo teu poder, pelo teu poder, pela oração da fé, pela unção com óleo, pelo dom de cura, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Azeite, azeite, azeite. Ele viu e sabe.